os diversos padrões energéticos que o nosso corpo pode ter. Seja bem-vindo quem está entrando comigo aqui ao vivo. Hoje é o assunto que nós vamos falar sobre padrões energéticos. A gente já fez uma série de lives falando sobre síndromes energéticas, né? Síndrome de pulmão, síndrome de coração, várias síndromes, né? E hoje a gente vai falar de uma forma mais geral sobre os padrões energéticos do nosso corpo. Quem aí já experienciou uma mudança no seu padrão energético repentinamente, né? Isso daí acontece repentinamente, isso acontece de forma crônica, a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos pegar um exemplo aí. Uma dor de garganta repentina, né? De repente assim você fica com uma dor de garganta. É um padrão energético que o seu corpo entrou em alteração e você entrou nesses sintomas, né? Uma disbiose, né? A pessoa que está com aquela diarreia já há muito tempo, isso também é um padrão energético, só que aí já é algo mais crônico, algo que já está há mais tempo. Segundo a medicina tradicional chinesa, a nossa saúde, o nosso corpo, as nossas emoções, tudo isso se dá por substâncias vitais do nosso corpo. E algumas são mais sutis, outras são menos sutis. Por exemplo, o sangue. O sangue ele é uma substância vital menos sutil. Já o Qi, que a gente chama de energia, que a gente vai chamar hoje aqui de Qi, o Qi é uma substância vital muito sutil, né? Então isso varia bastante no nosso corpo. E o que a medicina chinesa fala? Que sem o equilíbrio dessas substâncias vitais não existe saúde, existe desequilíbrio. E a partir do momento que tem um desequilíbrio, que não tem saúde, a gente começa a ter sintomas. E os sintomas que se perduram por muito tempo podem se tornar doenças crônicas, problemas crônicos. Eu estou com um livrinho aqui na mão que eu lembrei agora desse livro, ia começar a live, eu falei, olha só, tudo é Qi, né? Esse livro é da Elizabeth Ruchat, é um livro que é bem clássico, assim, dos clássicos mesmo, e ela fala aqui, ó, Qi é uma expressão de ordem natural da vida, né? Então esse livro aqui é um baita de um clássico que fala muito sobre as teorias dos clássicos, né, da medicina chinesa. E um conceito que a gente pode dizer aqui de Qi, ó, Qi é a base de todos os fenômenos do universo, né? Então o Qi, se a gente for pensar de uma forma geral, ele não está só no nosso corpo. O Qi, ele está em tudo, tá? O Qi do nosso corpo, a gente pode diferenciar ele. Existe o Qi original, que é aquele Qi que a gente já nasce com ele, né? Que a gente chama de Huan Qi, que é o Qi original, que a gente herda dos nossos pais, e tem outra forma de Qi, que é o Qi vital, o Qi fisiológico, que ele é formado todos os dias a partir daquilo que a gente come, a partir da nossa respiração. E esse Qi, ele precisa circular no nosso corpo, né? Todos os nossos canais precisam estar circulando no nosso corpo, né? E hoje nós vamos falar sobre os principais padrões energéticos que o Qi pode gerar ou pode desequilibrar o nosso corpo, e a gente vai falar sobre alguns pontos também. Vamos falar também sobre algumas articulações do nosso corpo que podem ter algum tipo de alteração energética, algum padrão energético de estagnação, de Qi, e quais são os pontos de acupuntura que a gente pode utilizar em cada uma dessas articulações. Vamos falar sobre um ponto principal. E eu quero falar para vocês que esses pontos principais que eu vou falar para vocês na live de hoje, eles são mini chakras do nosso corpo. E esses mini chakras, eles estão entrando agora na nova atualização do curso Chakras na Prática do Acupunturista, né? Então você que é aluno, né, você precisa estar se atualizando, né? A gente vai trazendo essas informações lá no nosso grupo do Telegram. Essas atualizações eu sempre vou avisando lá no grupo do Telegram. Agora, recentemente, os pontos principais dos 7 chakras também foram atualizados, tá bom? Bem, então, quais são os principais ou os mais comuns, né, padrões energéticos do Qi que podem estar desequilibrados, que podem gerar algumas alterações energéticas aí no nosso corpo? Então, o primeiro que nós vamos falar hoje aqui é a deficiência energética. Eu falo bastante isso aqui no consultório. Volta e meia eu estou falando sobre deficiência energética.
Então, a deficiência energética, ela é um padrão energético que pode acontecer no corpo do seu paciente, das pessoas, em um momento pontual. Não quer dizer que se você tem deficiência energética, você vai ter deficiência energética para todo sempre. Não, isso pode ser corrigido, isso pode ser mudado, tá? Então, o primeiro que nós vamos falar aqui é a deficiência energética. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele precisa produzir energia e ele precisa de circulação das energias. Então, os canais energéticos do nosso corpo, eles precisam estar fluindo. A gente precisa produzir energia e quem produz energia no nosso corpo, né? Nós sabemos que é o baço pâncreas, ele tem essa grande função de produção da energia, né? Nós respiramos, né? E a partir da respiração a gente forma energia também. E o que acontece? Às vezes, por algum acontecimento, algum fato, que pode ser um fator emocional, um conflito emocional, uma situação vivida, uma situação traumática, pode acontecer por má alimentação, tá? Então, já que eu tô falando de deficiência energética, já vou aproveitar e falar de alimentação. O que a medicina chinesa fala? Que a gente precisa se alimentar no início do dia, né? Principalmente no horário biológico do estômago, que é ali entre as 7 e 9 horas da manhã. Então, o desjejum, conhecido café da manhã, ele é importante, tá? Ele é importante porque ali a gente já começa a acordar o nosso corpo para esse processo de produção energética que acontece a partir do baço pâncreas, tá bom? E as pessoas que têm aí o hábito de demorarem muito para se alimentar, hoje mesmo uma paciente falou aqui para mim no consultório que ela tem passado muitas horas sem se alimentar, que ela tem feito uma única refeição por dia, e eu puxei a orelha dela, né? Falei, olha, em termos de produção energética, isso é ruim. E, inclusive, pela avaliação que a gente fez hoje, fazia 3 meses que ela não vinha, a gente identificou um padrão energético de deficiência energética no corpo dela. E aí ela vem me dizer que ela tá fazendo uma refeição por dia. E ela chegou aqui às 2h30 da tarde dizendo que ela ainda não tinha comido nada. Tinha só tomado um café preto. Então o corpo, ele fica nessa falta de como produzir energia, né? Então estão vendo que tem vários fatores que interferem para que a pessoa chegue a um padrão de deficiência energética, tá? Isso também é muito comum em idosos, tá? Porque o próprio avançar da vida, né, da nossa vida, a gente vai consumindo muita energia ancestral, a gente vai consumindo muito Yuan Qi, que é a nossa energia ancestral, e aí a pessoa também pode entrar mais facilmente num padrão de deficiência energética. Mas eu vou falar aqui alguns sintomas que a gente pode caracterizar como deficiência energética. Quando a gente percebe isso nos nossos pacientes ou quando são queixas dos nossos pacientes, a gente já pode pensar nesse padrão energético de deficiência. Voz fraca, então aquela pessoa que você percebe que a voz dela está saindo mais fraca, está saindo mais baixa. Isso também é comum acontecer em idosos, mas também pode acontecer em pessoas mais jovens, tá? Falta de apetite, então a pessoa ela fala que ela não tem fome, que ela passa muitas horas sem comer, ela não sente falta, né? Cansaço é muito característico de deficiência energética, aquela pessoa que fala assim, nossa, estou sempre muito cansada, tá? O pulso, quando a gente vai avaliar o pulso desses pacientes, eles normalmente estão vazios, a gente chama de pulso vazio. Às vezes o pulso está fraco e às vezes o pulso está vazio, né? Então quando a gente palpa o pulso, a gente parece que não percebe, né? Parece que nem tem pulso ali, aí a gente aprofunda um pouquinho para sentir os canaizinhos e também a gente percebe aquela sensação de pulso vazio. Então isso são sinais de que o seu paciente possa estar em deficiência energética. Então a deficiência energética ela é um padrão energético. E aqui eu tô falando hoje de uma forma mais generalizada, mas dentro de cada órgão do nosso corpo, cada zang, né, nós podemos ter a deficiência energética, por exemplo, do pulmão, por exemplo, do baço pâncreas. Falando nisso, quais são os principais órgãos que entram nesse tipo de padrão aqui, que é o padrão de deficiência energética? Então tem 2 órgãos que são os principais que entram nesse padrão de deficiência energética.
Um deles é o baço pâncreas, que já falei bastante dele aqui, e o outro é o pulmão. Tá? O baço pâncreas, ele tem essa função de produção da energia, né? Então, está muito relacionado à alimentação. E o pulmão, ele circula o Qi pelo nosso corpo. Então, são dois órgãos que comumente entram em padrão de deficiência energética. Nós sabemos que o pulmão, ele pertence ao elemento metal e o pulmão, ele tem uma relação com a tristeza. Então, quando a pessoa está passando por uma tristeza, por algum tipo de luto, e luto não é só perca por morte, tá, gente? Luto acontece por perca de emprego, por ter ido morar em outra cidade, por divórcio, separações, filho que vai morar longe. Então, a gente tem muitos tipos de luto. A própria aposentadoria também é um tipo de luto. Quando a gente tem um diagnóstico de uma doença crônica, né, quando alguém da nossa família tem um diagnóstico de uma doença, a gente passa por um luto. Esse luto pode gerar na pessoa a emoção tristeza, que é muito natural dentro de um luto. E essa tristeza, ela também consome mais energia do nosso corpo. Esse consumo de energia pode nos levar a um padrão energético de deficiência do Qi, do pulmão, tá? E a pessoa fica mesmo com a voz mais baixa, com a voz mais fraca. Ela pode entrar num estado deprimido, né? Ela pode ficar com depressão, né? Num estado deprimido e pode perder muita vontade de fazer as coisas, ficar com muito desânimo, tá? Uma outra situação que também pode gerar deficiência energética são os excessos, né? Excesso de trabalho, né? Excessos de atividade mental em processos intelectuais, né? Quando a pessoa está passando ali por uma fase onde ela está estudando muito, às vezes pontualmente para um concurso, ou fazendo mestrado, ou seja o que for, ela pode entrar num padrão de deficiência energética também, tá? O pulmão governa o Qi e o baço pâncreas produz o Qi, e por isso que eles são os dois órgãos que mais comumente entram aí na deficiência energética, que é um dos padrões energéticos que a gente, né, está falando aqui nesse vídeo ao vivo aqui com vocês hoje. Aliás, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade, quem está entrando aqui comigo, tá? Vamos para o segundo padrão energético, então? O segundo padrão energético que nós vamos falar aqui hoje é o afundamento do Qi. Afundamento é como se fosse uma piora da deficiência energética. É quando a deficiência energética se torna tão crônica, que aí a gente fala que o paciente entrou num afundamento de Qi. Então a gente palpa o pulso desse paciente e a gente não encontra pulso, né? O pulso está verdadeiramente vazio. Ele não está fraco, ele está vazio. E esse pulso vazio pode vir acompanhado de alguns sintomas: fadiga, apatia, né? A apatia, ela se confunde um pouco com o estado deprimido, né? Só que o estado deprimido, ele está mais para um desânimo, para uma tristeza. E a apatia é quando a pessoa sente um nada, assim, né? É a forma que eu tenho de explicar essa apatia. A apatia é como assim, a pessoa fala, olha, eu não tô triste, mas eu também não tô feliz, eu tô sentindo um vazio. Então é quase como se fosse uma ausência de emoções, né? Apatia. Ela pode estar num estado de depressão também, e o pulso vai estar vazio, né? Normalmente, quando a gente conversa com uma pessoa que está com afundamento de Qi, já é muito claro isso pra gente. Ai, gente, desculpa, eu estou um pouco congestionada hoje. É muito claro no momento que a gente conversa com a pessoa, tá? Por que é muito claro? Porque quando a gente olha, ela está um pouco mais pálida, essa pessoa está com a voz um pouco mais baixa e ela demonstra corporalmente para você, nas expressões dela, que ela está com um padrão energético de deficiência, porque ela está com uma certa lentidão, uma letargia. Então é aquela pessoa que parece que ela está assim, lenta mesmo, sabe? Fazendo os movimentos corporais mais devagar, a voz saindo mais. Vocês já avaliaram alguma pessoa assim, né, que ela está assim, parece que sem força, às vezes até para falar, até para relatar. Às vezes a gente conversa com alguém, né, com um paciente em consultório,
E a pessoa, quando conversa com você, ela está falando, contando alguma coisa e de repente ela para, que ela fala no meio e ela simplesmente para, ela como se ela não quisesse dar continuidade, porque aquilo gasta energia demais, tá? Então isso já são indícios de que esse paciente possa estar em afundamento de energia, tá? Então o afundamento de energia é o segundo padrão energético do nosso vídeo de hoje, tá? Vamos falar do terceiro, então já falei da deficiência energética e já falei do afundamento energético. Ou a gente pode falar deficiência de Qi, afundamento de Qi, né? Porque o Qi é a energia, é a nossa energia vital, é a nossa força vital. E o Qi está em tudo, né? Está nos animais, está nas plantas, está nas pessoas. Agora nós vamos falar do terceiro, tá? O terceiro padrão de desequilíbrio do Qi, tá? E esse terceiro padrão é a estagnação. Quando o Qi entra em estagnação de energia. Então, o que é que acontece com a estagnação de energia? Eu costumo comparar esse padrão energético a um entupimento. Então, vamos pensar, por exemplo, no trânsito. Imagina no trânsito entupido. Então tem tanto carro que de repente aquilo parece que entupiu ali e não anda e ficou tudo parado. E do lado de lá o trânsito está livre, porque esses carros não estão conseguindo chegar lá do outro lado. No nosso corpo é mais ou menos assim que acontece quando a gente entra nesse padrão de estagnação. Então imagine que você tem uma dor pontual aqui nesse ombro, tá? E existe um canal energético que passa exatamente por aqui. Vamos pegar esse canal como exemplo, né? E esse canal aqui é o intestino grosso. Então esse canal, imagine que ele não está fluindo adequadamente, né? E ele está nesse processo de estagnação de energia, onde a energia parou num único lugar e ela não está conseguindo chegar para o outro lado do canal. Então esse estado energético de Qi, estagnação, é como se fosse um entupimento, é como se a energia estivesse parada. Por isso que é muito comum nesses casos de estagnação a gente utilizar o termo de tratamento que é dispersar o Qi. Então o que é dispersar o Qi? A gente vai lá em algum ponto do canal onde tem essa dor e a gente coloca uma agulha para esse canal ele se movimentar. Então é como se a gente fosse lá mandar um guarda de trânsito lá naquele trânsito parado e aquele guarda vai soltar um apito ali, vai fazer esse movimento e esse trânsito vai fluir, esse trânsito vai para frente, tá? Então isso seria um exemplo, aquilo que a gente chama de dispersão, né? Eu vou dispersar o Qi e o Qi vai se movimentar, tá? O que são características que podem acontecer aí no nosso corpo, no corpo do nosso paciente, que caracteriza como uma estagnação de Qi. Então vamos lá. Sensação de distensão. Essa sensação de distensão, ela pode acontecer na garganta, ela pode acontecer no tórax e ela pode acontecer no abdômen, tá? Então isso são exemplos, tá? Mas pode acontecer em outras partes do corpo também. Mas vamos pensar nessa sensação de distensão. É como se parece que aqui na garganta, por exemplo, tem uma bola. A pessoa fala assim, eu tenho parece que um nó na garganta e eu não sei, eu tomo água e esse nó na garganta não passa. Essa sensação no tórax também, a pessoa fala que parece que ela tem uma coisa bloqueando aqui a região torácica, ela não consegue explicar o que é. E na região abdominal é muito comum a gente ter essa sensação que o abdômen distende. Parece que ele até empurra assim a nossa calça para frente, né? Dá essa sensação de estufamento, de distensão. E às vezes a pessoa fala que ela tem uma sensação de uma bola no estômago, né? Como se fosse uma coisa que ela comeu e não digeriu, ficou parada ali, né? Então isso também é um exemplo de estagnação. As dores, elas também são exemplos de estagnação, tá? Então a gente até teve uma live aí umas semanas atrás que eu falei sobre as síndromes BI, que são as síndromes obstrutivas crônicas que geram dor, né? São obstruções nos canais de energia. Basicamente, é esse padrão energético aqui, tá? O padrão energético de estagnação. E o que é que acontece? Existem vários tipos de síndromes obstrutivas, né?
Então, por exemplo, tem a síndrome obstrutiva fixo, que é o que a gente chama de bifixo. Esse bifixo é quando a pessoa tem uma dor muito localizada por uma invasão de frio, tá? E é quando a dor, por exemplo, piora com o frio, tá? Então, isso pode acontecer, por exemplo, aqui no ombro, né? A pessoa fala, eu tenho uma dor muito profunda, mas ela é só aqui, tá? Agora tem aquelas dores articulares que migram, né? Que a pessoa fala assim, tá doendo meu punho, mas também sinto cotovelo, às vezes sobe pra cá. Essas dores que são mais migratórias, que se movimentam, elas já têm mais um padrão energético de vento-calor, porque é uma dor que caminha, a gente chama de bimigratório. Mas todas essas dores, gente, vão entrar nesse padrão energético que eu estou falando aqui agora, que é o padrão energético de estagnação de Ti, tá? Então, a estagnação de Ti está muito relacionado à indigestão, a nó na garganta, está muito relacionado a dores pontuais, dores crônicas também, tá? Quer dizer, dores crônicas, mas também dores agudas, tá? Porque a estagnação, ela pode também acontecer repentinamente de forma aguda, tá? Claro que quando a gente for falar em tratamento e quando a gente for fazer o tratamento, a gente não vai simplesmente utilizar um ponto ou ponto específico para tratar aquela estagnação. A gente vai tratar o padrão energético da pessoa como um todo, né? Dentro do nosso método, chakras na prática do acupunturista, a gente começa sempre trabalhando o principal chakra a ser liberado daquela pessoa, para depois ir tratar os sintomas dessa pessoa, tá? Mas a estagnação de Ti, ela é um padrão energético que está, assim, muito relacionado à dor. Então, vamos lá. Estagnação. A pessoa pode ter sensação de distensão, ela pode ter irritabilidade, mudanças de humor. Então, afeta também a parte emocional. O pulso já vai ser um pulso diferente, né? Agora já vai ser um pulso mais forte, um pulso que a gente sente. E às vezes vai ser aquele pulso que a gente chama de pulso em corda. O que é o pulso em corda? É aquele pulso assim, ó, que quando você palpa, você coloca o dedo, ele empurra o seu dedo para cima, como se fosse uma cordinha que bate, né? Então, ele joga o seu dedo para cima. Quando você toca o pulso do seu paciente e ele empurra o seu dedo para cima, você fala, nossa, que pulso cheio, que pulso forte. Então, uma coisa é um cheio bom, um cheio normal, outra coisa é um cheio excesso. E esse cheio excesso normalmente está relacionado a esse padrão energético que eu estou falando aqui hoje, que é a estagnação de Ti, tá? E qual é o principal órgão que é afetado por esse padrão energético que eu estou falando aqui agora, que é a estagnação de Ti? O principal órgão é o fígado. O fígado é um órgão que comumente ele entra em processo de ascensão e o Ti fica em estagnação. A gente encontra isso muito em mulheres, esse padrão energético encontra muito em mulheres, e é muito comum essas mulheres relatarem TPM, cólicas menstruais, coágulos durante a menstruação, muita irritabilidade, muita impaciência. Então isso é muito comum em mulheres, esse padrão energético aqui, tá bom? E lembrando que também é um dos padrões energéticos relacionados à dor, tá? Agora vamos para o quarto padrão energético de hoje, que é a rebelião do Ti. É quando esse Ti aí se torna rebelde e ele inverte totalmente o seu fluxo, ele fica maluco e ele fica invertido. Quer ver um exemplo muito clássico da rebelião do Ti? São as náuseas e o vômito. Então, quando a pessoa está passando mal e ela vomita, isso significa que o Ti do estômago dela está em rebelião, tá? Isso também é comum de acontecer nas gestantes, ali no início da gestação, quando existe um processo de desequilíbrio energético do Chongmai e do Renmai, que são os principais canais energéticos relacionados ao útero, e ali pelo próprio processo gestacional começa a diminuir um pouquinho a energia do rim, muita energia vai sendo enviada e muito sangue ali para aquele feto, e pode acontecer de o Chongmai e o Renmai entrarem em rebelião, em desequilíbrio, e isso afetar o estômago, porque o principal ponto relacionado ali é o estômago 30, e ele inverte o seu fluxo e a pessoa começa a vomitar e a ter náuseas. É por isso que a gente trabalha com pontos de estômago nas gestantes.
Até atendi hoje uma gestante que estava com náuseas e a gente trabalhou ali vários pontinhos do estômago para ajudar a diminuir esse padrão energético de rebelião do Qi, tá? Inclusive as gestantes lá no início da gravidez, onde elas ainda às vezes não chegaram nas 12 semanas, quando a progesterona está muito alta ainda, elas podem sim fazer acupuntura. É um bom recurso para ajudar nesses sintomas iniciais aí de náuseas e vômitos, tá? Então, voltando aqui à rebelião. A rebelião do Qi é o Qi fluindo numa direção errada, tá bom? Qual é o órgão, ou vamos dizer aqui a víscera, que está mais comumente relacionada com esse padrão energético que nós estamos falando aqui agora? É o estômago, acabei de falar dele. Então, é a víscera que é mais comumente afetada por esse tipo de padrão energético, tá? Um outro exemplo de rebelião do Qi também são as diarreias, tá? Que podem acontecer por uma rebelião do Qi do baço pâncreas, tá? Então é quando dá aquele ruim mesmo, aquele ruim na barriga que a gente fala, né? E parece que tá tudo invertido ali, tudo bagunçado. E isso está relacionado a essa rebelião do Qi do nosso baço pâncreas, tá bom? Voltando a falar um pouquinho ali da estagnação de Qi de fígado, uma coisa importante que eu esqueci de falar, que foi nosso terceiro padrão energético de hoje, são as cefaleias, aquela dor de cabeça repentina que acontece ali no meio do dia. Isso também é um padrão de estagnação de Qi, tá? Está muito relacionado à estagnação de Qi de fígado. Às vezes, se a pessoa fica muito irritada ou fica com raiva, ela pode entrar no padrão energético de estagnação de Qi, tá? Do fígado e ter aí uma cefaleia, tá? Normalmente são cefaleias laterais ou de topo de cabeça e elas são pulsantes, tá bom? A pessoa, ela pode ter também, nesses casos, tonturas, irritabilidade. Inclusive, gente, o fígado, ele também entra em padrão energético de rebelião, não é só o estômago não, tá? O fígado, ele também pode inverter o fluxo energético dele e a pessoa ter aquelas vertigens repentinas, tá? Falando em vertigem, estou lembrando disso, porque às vezes acontece. Tem pessoas que às vezes eu até atendo já há um tempo, já são meus pacientes, e a pessoa nunca reclamou de tontura. Aí, de repente, ela chega e fala, eu estou com tonturas. Isso aconteceu sexta-feira, é uma paciente que eu atendo toda sexta. Ela chegou me falando de tonturas. Ela é super jovem, nunca tinha tido esse sintoma. E eu pensei sobre esse padrão energético, que é a rebelião do Qi do fígado. Isso pode acontecer, tá bom? E aí, a pessoa pode, além, né, desse sintoma aí, que é a tontura, a vertigem repentina, ela pode ter também dor de cabeça, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a energia do fígado para ele se regularizar, para ele inverter para o fluxo normal dele, tá bom? Então, gente, esses são os 4 padrões energéticos que nós estamos falando hoje, que o nosso corpo pode entrar nesses 4 padrões energéticos, tá bom? Então, relembrando, o primeiro é a deficiência do Qi, o segundo é o afundamento do Qi, o terceiro é a estagnação do Qi e o quarto que eu falei agora, por último, oi, boa noite, Edna, tudo bem? É a rebelião do Qi, tá? Que é quando o Qi fica invertido. E quando a gente fala de Qi, até pegando aqui o livro Tudo é Qi, a gente precisa lembrar uma outra coisa importante, que o nosso corpo, ele se manifesta por 2 energias muito importantes e complementares, que é a energia Yin e a energia Yang. E olha que frase bonita que está aqui nesse livro Tudo é Qi. Não há como existir Yin sem Yang, ou Yang sem Yin. Eles são sempre uma dupla faceta de todo ser vivo e todo fenômeno. São férteis, sustentam a vida apenas para sua profunda aliança harmoniosa. Então, gente, o Qi do nosso corpo, oi Márcia, ele se manifesta também por essas 2 energias, tá? Então, mesmo que eu esteja falando de padrões energéticos aqui de deficiência, de rebelião, de estagnação, de afundamento, a gente precisa lembrar que a gente se manifesta pelas 2 energias. Tá? Por exemplo, para a gente dormir, a gente precisa de energia Yin. Mas para a gente acordar com disposição de manhã e querer se exercitar, e querer ir para o trabalho, querer fazer coisas, limpar nossa casa, preparar um café da manhã, a gente precisa de energia Yang.
Então vamos nos observar, né? Como é que eu estou? Eu estou muito agitado? Ou eu estou calmo demais, tá me faltando um pouco de agitação? Então a gente precisa desse complemento dessas duas energias no nosso corpo. Às vezes a gente encontra padrões energéticos nos nossos pacientes de deficiência energética do Yang ou deficiência energética do Yin. Então, por exemplo, o primeiro padrão que eu falei hoje, que é a deficiência de Qi. Geralmente a deficiência de Qi se apresenta com uma deficiência de Qi da energia Yang, tá? E quando a pessoa está com estagnação energética, por exemplo, estagnação energética do fígado, ela já está com uma deficiência energética do Yin. Então a gente precisa trabalhar com essas energias aí. Para os alunos de acupuntura, ou para quem é acupunturista como eu sugiro sempre estar lendo, relendo os livros ou o Fundamentos do Giovanni Massiocia, Fundamentos da Medicina Chinesa, ou A Arte de Inserir, do Isao Yamamura, porque são livros muito completos que trazem as funções energéticas dos pontos. Então não adianta só a gente saber a localização de um ponto, ou para que o ponto é bom, ou a indicação do ponto. A gente precisa entender a função energética dos pontos, tá? Eu sei que tem outros livros que também trazem função energética, tá? Tem um livro que os meus alunos lá da Frônesis sempre usam, que agora eu esqueci o nome, não sei se tem alguém da Frônesis aqui na live, que até eles já me mostraram, ó, prof, tem aqui função energética. Eu acho super importante a gente estar sempre vendo as funções energéticas dos pontos, porque quando a gente vai se habituando às funções energéticas dos pontos, quando a gente vai avaliar um paciente, a gente lembra daquele ponto, tá? E embora no nosso método a gente trabalhe com os chakras e a gente trabalhe com pontos importantes para cada chakra, lembram que a gente tem os pontos complementares que são muito específicos e individuais para cada paciente, para cada momento de atendimento que você faz com o seu paciente. Cada atendimento é único. Um único paciente, às vezes ele vem 10, 20 sessões e cada atendimento é único. Então a gente sempre avalia esse paciente, tá? Para entender quais são os pontos mais importantes a serem trabalhados com aquele paciente naquele momento, tá? E falando em pontos, vamos falar de alguns pontos aqui. Então eu trouxe alguns exemplos de pontos para que a gente possa fazer o fechamento da nossa live aqui, como sugestões terapêuticas aí para os acupunturistas dentro desses padrões energéticos que nós estamos falando aqui hoje. E aí depois eu vou falar também de alguns pontos que são os mini chakras para dores no nosso corpo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, para a deficiência do Qi, que foi nosso padrão energético inicial ali. Para a deficiência do Qi, a gente precisa de pontos que vão tonificar o Qi, né? Acabei de falar sobre funções energéticas dos pontos. Então, um dos canais que eu gosto muito para tonificar o Qi é o Renmai. Inclusive, é um dos canais que a gente mais usa no método Chakras na Prática, né? E vamos pensar em dois pontos importantes para tonificar o Qi. O VC4, ou Renmai 4, né? VC de vasoconcepção, ou Renmai, né? A gente chama das duas formas, é o mesmo canal. O 4 e o 6. Tá? Então, o Renmai 4 e o Renmai 6 são pontos que eu indicaria para deficiência energética. Se você perceber que o paciente tem deficiência energética ou tem afundamento do Qi, você pode também utilizar moxa. Você pode utilizar agulha com moxa ou somente a moxa, tá? Porque o calor ele vai ser interessante também para estimular e aumentar a energia do corpo. Quando a gente vai lá nesses livros, olhar ponto por ponto, desde o Renmai 1, 2, 3, 4, 5, vai olhando todos, a gente vai perceber algumas particularidades de cada ponto. Tem alguns pontos que ele tem como função energética, por exemplo, aumentar o Yang do Yin, aumentar o Yin do Yin. Então, assim, essas funções energéticas, elas variam também de ponto para ponto, tá? Um exemplo de tonificação, por exemplo, do pulmão, que eu falei que é muito comum entrar em deficiência energética. Aliás, quando o pulmão entra em deficiência energética, a pessoa ela pode ter, além daquela voz fraca que eu falei, ela pode ter sintomas respiratórios mesmo, tá? Ela pode ter, por exemplo, asma, falta de ar, tosse, tá? Seria então o pulmão 9, tá? O pulmão 9 é o ponto de tonificação do pulmão e ele pode ser utilizado nesses casos.
No caso do baço pâncreas, que eu também falei que é muito comum ele entrar em deficiência energética ou em afundamento energético, o BP6 e um ponto que não é do canal do baço pâncreas, mas que tonifica o baço pâncreas, que é o Susan Lee, o E36. O E36 é um ponto que também aumenta a energia yang. Lembrando, gente, que o estômago e o intestino grosso são os canais mais yangs do nosso corpo, né? Eles são vísceras, todas as vísceras são yangs, mas eles são yang min, então eles são os mais, eles são chamados de yang maior, tá? Então o yang maior é o yang min, é o nome correto que se dá para o canal, para os dois canais, que a gente chama de estômago e intestino grosso, mas é o yang min, tá? E o yang min ele tem muita energia yang, então quando a gente quer aumentar a energia yang dos nossos pacientes, a gente pode utilizar pontos do intestino grosso ou pontos do estômago. E, em especial, o estômago 36, ele aumenta muito a energia do corpo e a energia do baço pâncreas, tá? Se alguém quiser fazer perguntas a respeito disso, fique muito à vontade aqui na live. Agora, eu vou falar um ponto aqui, ó, pulmão 10, tá? Fica aqui, bem aqui na mão. O pulmão 10, ele dissipa a energia yang dos 12 canais principais. Esse ponto aqui já vai ser legal para trabalhar com pacientes que estão com estagnação. Aquele paciente que está com irritabilidade, com dor de cabeça, com dores pontuais. Então, além de um ponto local que você queira usar, você pode usar também esse ponto, tá? O pulmão 10, ele tem essa função. E para rebelião, né? Agora vamos falar para rebelião do Qi do estômago, por exemplo, que é muito comum, né? Inclusive esses pontos podem ser usados nas gestantes também, tá? Um ponto que a gente pode utilizar para rebelião, por exemplo, do Qi do estômago é o estômago 44. O estômago 44 e o estômago 34 também, tá? Pode-se utilizar também o estômago 19, que fica aqui em cima. Inclusive, nas gestantes eu também coloco, mesmo sendo em região abdominal, porque é acima do umbigo, tá? Principalmente ali no comecinho da gravidez, onde elas têm enjoo, elas ainda não têm uma protusão tão grande da barriga e tá tudo bem usar, tá? Depois, né, dos 3 meses, aí a gente evita utilizar pontos abdominais, mas ali no começo a gente pode usar. E, gente, já que eu falei do estômago 34, ele é um ponto Qi. Quem lembra o que é ponto Qi? O ponto Qi é aquele ponto que tem maior acúmulo de energia dentro do canal e ele ajuda a dissipar a energia, tá? Ele ajuda a fazer o movimento do canal. Então, quando eu falei do padrão energético de estagnação de Qi, quando você encontra um padrão energético de estagnação em qualquer canal, você pode usar o ponto Qi do canal, tá bom? Certo? Então eu falei aqui alguns pontos para vocês. E lembra que eu falei que ia falar sobre algumas articulações, que a gente pode utilizar alguns pontos que a gente considera como mini chakras que ajudam nas dores. Então esses pontos aí, vamos lá, vamos começar com o pé. Região do pé, a gente utiliza o Rin 1. Eu já vi profissionais utilizarem agulha, eu particularmente não uso, tá? Eu uso dígito, pressão ou moxa, mais comum eu uso moxa. Então, o Rin 1, ele ajuda na estagnação de dores relacionadas ao pé. Agora, vamos subir um pouco aqui, né? Vai subindo no corpo. Joelhos. No caso dos joelhos, o bexiga 40, tá? O ponto posterior. O bexiga 40 também é um ponto que a gente considera um mini chakra ali do joelho. Aliás, os joelhos têm um mini chakra, tá? Os 2 joelhos. E ajuda muito a dispersar essa estagnação de Qi, que gera dores no joelho. Não é que você não vai usar outros pontos, você vai tonificar o Qi, podendo utilizar lá o VC6, até o BP6, que também tonifica o Qi, mas você pode utilizar ali também o bexiga 40, tá? Regiões inguinais, pessoas que têm aquelas dores na virilha, né? Muito comum em homens que jogam futebol, tá? Ali a gente utiliza o estômago 30, um ponto bem baixo, ele já tá quase chegando ali na sínfise púbica, tá? 2 tsums da linha central, o ponto bilateral, também, sempre bilateral, tá, gente? Esses pontos que eu tô falando a gente usa sempre bilateral. O estômago 30, ele também pode ser considerado, ou é considerado um mini chakra da região abdominal, tá? E da região inguinal, ele também tem relação ali com o chakra pubiano.
Então, para esse tipo de dor. Subindo mais um pouco, dores abdominais, né? Quando a pessoa tem, por exemplo, essas estagnações que dá distensão do abdômen, a gente utiliza o VC12. O VC12 está relacionado ao chakra umbilical e está relacionado ao nosso processo todo digestivo ali, tá? Subindo mais um pouco, chegamos aqui nos ombros, né? Ombros, a gente pode utilizar o IG15. O IG15 também é um mini chakra e é um ponto bem indicado para dor no ombro, para estagnação de Qi. No caso do cotovelo, a gente utiliza o pericárdio 3, tá? Deixa eu só soltar aqui, que fica bem aqui, ó, na parte de dentro, tá? Bem central ali, o pericárdio 3. E a coluna cervical, né? Muito comum nessa queixa também. Coluna cervical, a gente pode utilizar um ponto do vaso governador, tá? Que é o VG14. Ele também está relacionado ao chakra laríngeo, à cervical. E é um ponto que ajuda a dispersar a estagnação da região ali da cervical. Então, esses são os pontos que eu fiquei de falar para vocês hoje, que a gente pode usar como mini chakras que ajudam a dispersar as estagnações energéticas. Lembrando, gente, que os alunos do método Chakras na Prática aprendem a avaliar os pacientes sempre com relação aos 7 chakras principais. A gente sempre abre a sessão com o principal ponto, né, que é o ponto para ativar o principal chakra, ser trabalhado com aquele paciente. Posso utilizar mais do que um chakra por sessão, não tem problema. A gente faz a harmonização energética manual e depois a gente utiliza os pontos complementares relacionados ao padrão energético que a gente localizou naquele paciente naquele momento. Certo? Esse é o tema de hoje, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Assim eu vou terminando esse vídeo de hoje. Quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, né? Se entenderam o conteúdo. Você que está assistindo a live gravada pode fazer um comentário dizendo o que achou do vídeo, seja no YouTube, seja no Instagram. Pode fazer pergunta, eu respondo as perguntas também. Pode fazer, né, encaminhar de repente para algum colega aí que você acha que gostaria de saber sobre esse tema, sobre esse assunto. Se você ainda não me segue, também vai lá no meu link da bio, começa a me seguir lá. E eu estou toda semana aqui trazendo temas sobre as energias, sobre a acupuntura e sobre os chakras. E a gente segue aí com a nossa pesquisa de acupuntura e o sistema energético dos chakras. Certo, pessoal? Então vou me despedindo de vocês, desejando para todos uma boa noite e uma ótima semana. Vejo vocês na próxima segunda. Beijos!